As paredes do porão tinham umidade acumulada ao longo dos anos, um cheiro forte de mofo que parecia impregnar o ar e, ao mesmo tempo, conferir ao espaço uma aura de mistério. Eu nunca tinha dado muita importância a ele, mas naquela tarde tudo mudaria. O porão não seria mais apenas um depósito de quinquilharias e lembranças esquecidas. Foi uma semana depois que a vizinha, Dona Célia, bateu à porta da minha casa pela primeira vez. Eu estava na varanda, distraído, observando o tempo passar quando ouvi a voz dela chamando meu nome. Marco, você tem um minuto? Ela era uma mulher discreta, de movimentos calculados, que exalava uma espécie de elegância natural. Célia e seu marido, Raul, haviam se mudado para a casa ao lado há cerca de 6 meses. Conversávamos ocasionalmente sobre assuntos banais, a poda das árvores na rua, o barulho das crianças jogando bola, mas nunca havia passado disso. Pelo menos até aquele momento. Claro, dona Célia. No que posso ajudar? Ela sorriu, mas havia algo em seus olhos que parecia hesitante, como se as palavras fossem mais difíceis de sair do que ela esperava. Raul pediu para falar com você. Ele está no porão da nossa casa. Disse que precisava de ajuda com uma coisa. Ela evitava meu olhar enquanto falava, o que fez meu estômago se contrair com um pressentimento estranho. Levantei-me sem hesitar, mas as palavras ficaram ecoando em minha mente. Por que Raul, um homem que mal me cumprimentava, de repente precisava de mim no porão de sua casa? E por que Célia parecia tão tensa? Quando cheguei à entrada do porão, fui recebido por um som metálico, o som de algo sendo arrastado. Raul estava lá embaixo, sozinho, agachado ao lado de uma velha estante enferrujada. Ele se virou quando me viu. Marco, obrigado por vir. Sua voz era grave, quase autoritária, mas havia um leve tremor que ele tentava disfarçar. Preciso de uma mão aqui. Parece que isso está emperrado, e sozinho eu não consigo mover. Assenti sem pensar muito. Pulei o último degrau e me posicionei ao lado dele, ajudando a empurrar a estante. O móvel rangeu alto, mas não saiu do lugar. O que exatamente você está tentando fazer? Perguntei, limpando o suor da testa. Raul deu um meio sorriso, mas não respondeu de imediato. Ele ergueu os olhos para mim, avaliando, como se estivesse decidindo o quanto deveria compartilhar. Tem uma coisa aqui atrás. Um tipo de compartimento que ficou fechado por anos. Ele hesitou e percebi que havia algo mais por trás de suas palavras, algo que ele não queria dizer. Continuei a empurrar, mas meu olhar se desviava constantemente para ele. A tensão no ar era quase palpável e, por mais que o espaço fosse apertado, senti como se algo muito maior estivesse nos esmagando ali dentro. Quando finalmente conseguimos mover a estante alguns centímetros, revelou-se uma pequena porta de ferro embutida na parede. O metal estava manchado pelo tempo, mas havia algo perturbadoramente intacto naquela fechadura. Raul pegou um molho de chaves no bolso, mas suas mãos tremiam levemente. — O que tem aí dentro? Arrisquei perguntar. Ele me encarou por um longo momento antes de responder, mas sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Coisas que deveriam ter ficado esquecidas. Enquanto ele lutava com a fechadura, meu olhar se voltou para as escadas. Por um instante, pensei ter visto uma sombra se mover na entrada. Célia? Ela estava lá, observando em silêncio, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não sabia se era medo ou algo mais profundo, mais sombrio. O clique da fechadura me trouxe de volta ao presente. A pequena porta se abriu lentamente, revelando um espaço escuro e apertado. Antes que pudesse enxergar qualquer coisa lá dentro, Raul me lançou um olhar que fez o sangue gelar em minhas veias. Precisamos conversar, Marco.
Sobre você e a Célia. O espaço além da porta era mais profundo do que eu esperava. Uma lanterna velha repousava em uma prateleira logo na entrada, e Raul a pegou, iluminando o interior. O facho de luz revelou um ambiente que parecia ter sido intocado por décadas. As paredes eram de pedra bruta e o chão estava coberto por uma fina camada de poeira. Havia caixas empilhadas, uma mesa de madeira gasta e algo coberto por um grande pano preto no canto. O que é isso? Perguntei, tentando esconder o desconforto que crescia dentro de mim. Meu tom saiu mais ríspido do que eu pretendia. Raul ignorou a pergunta e entrou, gesticulando para que eu o seguisse. Cada passo que dávamos parecia ecoar no espaço apertado, o som se misturando com minha respiração acelerada. Enquanto ele caminhava em direção ao pano, eu fiquei parado, sentindo um nó na garganta. Algo sobre aquele lugar me dava a sensação de que deveria sair dali imediatamente. Raul se virou, percebendo minha hesitação. Seus olhos estavam mais escuros do que nunca, como se guardassem segredos demais. Eu sei que você deve estar confuso. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Mas eu precisava trazê-lo aqui antes que as coisas saiam do controle. Antes que algo aconteça com Célia. O nome dela na boca dele fez meu estômago se contrair. O que ele queria dizer com aquilo? Que tipo de ameaça ele estava insinuando? Que coisas, Raul? O que exatamente está acontecendo aqui? Minha voz finalmente saiu, mas não consegui esconder o tom de acusação. Ele hesitou, desviando o olhar. O silêncio era tão pesado que parecia tomar forma ao nosso redor. Raul então se aproximou do objeto coberto pelo pano e, com um movimento rápido, puxou-o para revelar o que havia por baixo. Era uma cadeira. Não qualquer cadeira, mas uma de aparência antiga, feita de madeira escura e maciça, com alças de couro nos braços e nas pernas. Estava gasta, como se tivesse sido usada muitas vezes. Eu dei um passo para trás, sentindo minha respiração falhar. Que diabos é isso? Exigi, tentando controlar o medo que subia pela minha espinha. Raul não respondeu imediatamente. Ele passou a mão pela cadeira como se estivesse se lembrando de algo distante, um lampejo de dor atravessando seu rosto. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um murmúrio. Isso pertenceu ao antigo dono da casa. Ele tinha métodos para manter as coisas sob controle. Raul levantou o olhar, fixando-o em mim. Para proteger o que era dele. Eu estava começando a me arrepender de ter descido ao porão. Cada palavra de Raul parecia envolta em mistério e ameaça. Mas eu ainda não entendia o que ele queria de mim. Antes que pudesse pressioná-lo por respostas, ouvi passos atrás de mim. Célia. Ela desceu as escadas devagar, como se estivesse tentando decidir se deveria ou não se aproximar. Quando seus olhos encontraram os meus, pude ver algo que misturava pânico e urgência. Raul, o que você está fazendo? Ela perguntou, sua voz tremendo. Ele se virou para ela e por um momento o ar pareceu congelar. Estou fazendo o que é necessário, Célia, para nos proteger. Ele olhou para mim novamente, como se eu fosse parte da equação que ele estava tentando resolver. E para garantir que ele saiba o que está em jogo. Eu olhei de Raul para Célia, tentando entender o que estava acontecendo. As palavras dele não faziam sentido, mas o medo nos olhos dela dizia tudo o que eu precisava saber. Marco. Ela deu um passo em minha direção, ignorando Raul. Você não deveria estar aqui. Por favor, vá embora. Sua mão pousou no meu braço e por um instante o toque dela me ancorou. Mas antes que pudesse responder, Raul deu um passo à frente, sua voz soando como um trovão no pequeno espaço.
Não, ele fica. Ele precisa ouvir. Ele olhou diretamente para Célia, como se estivesse tentando controlá-la com o olhar. Você acha que pode esconder isso de mim para sempre? Que eu não veria o jeito como vocês se olham? As palavras dele caíram como um peso no ar, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu coração disparou, e pela primeira vez naquela tarde senti o chão se abrir sob meus pés. Célia tentou responder, mas Raul a interrompeu, sua voz carregada de uma mistura de raiva e desespero. Eu confiei em você, Célia. Eu te dei tudo. E é assim que você me retribui? Com ele? Ele apontou para mim, como se minha simples presença fosse a confirmação de tudo o que ele temia. Raul, pare com isso! Célia gritou, sua voz finalmente rompendo a tensão. Você está interpretando tudo errado. Nós nunca... Mas ela não conseguiu terminar. As palavras dela pairaram no ar, incompletas, e o olhar de Raul se endureceu. Ele se aproximou lentamente, seus passos ecoando no espaço apertado. Então prove. Ele falou com uma calma assustadora, apontando para a cadeira. Sente-se. Ambos. Eu recuei, o medo pulsando em cada nervo do meu corpo. Célia olhou para mim, sua expressão implorando para que eu fizesse algo, qualquer coisa. Mas eu estava congelado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Raul, isso é loucura. Minha voz finalmente saiu, mas ele apenas riu, um som amargo que reverberou pelas paredes do porão. Loucura? Loucura é confiar nas pessoas que você ama e ser traído. Loucura é fingir que nada está acontecendo quando está bem na sua cara. Ele balançou a cabeça, sua voz caindo para um sussurro. Isso aqui não é loucura, Marco. Isso aqui é a verdade. Ele ergueu a lanterna, iluminando nossos rostos, e naquele momento eu soube que não havia saída fácil daquele porão. Algo havia sido desencadeado, algo que não poderia ser revertido. O porão parecia mais frio agora, como se a tensão tivesse roubado o calor do ambiente. A luz da lanterna tremulava nas mãos de Raul, lançando sombras inquietas nas paredes. O som da respiração pesada de Célia ecoava pelo espaço, misturando-se ao ritmo irregular do meu coração. Eu ainda estava paralisado. A cada segundo, o olhar de Raul se tornava mais carregado de uma espécie de loucura controlada, como se ele estivesse à beira de algo inevitável. Ele apontou novamente para o da cadeira, sua voz soando como uma ordem. Sente-se, Marco, ou você quer que ela sofra as consequências? As palavras dele dispararam como um tiro no ar, e pela primeira vez eu vi Célia recuar, seu rosto contorcido de pânico. A sugestão implícita nas palavras dele era mais do que um aviso. Era uma ameaça velada. Não podia permitir que aquilo continuasse, mas cada movimento parecia errado, como se qualquer reação pudesse desencadear algo pior. Raul, você precisa parar. Isso já foi longe demais. Tentei argumentar, minha voz oscilando entre apelo e firmeza. Mas ele apenas riu, uma risada amarga e cheia de desdém. Parar? Agora? Quando finalmente cheguei ao centro disso tudo? Ele balançou a cabeça, o brilho nos olhos cada vez mais intenso. Não, Marco. Você vai se sentar nessa cadeira e eu vou ouvir a verdade. Célia deu um passo à frente, sua mão levantada como se tentasse acalmá-lo. Raul, por favor, não faça isso. Você está imaginando coisas que não existem. A voz dela era desesperada, mas ele a cortou com um movimento brusco da lanterna. Não existem? Ele se aproximou, seu corpo tenso como uma mola prestes a estourar. E os olhares? E o jeito como ele aparece toda vez que você está sozinha? E o fato de que você nunca me encara mais como antes? Ele cuspiu as palavras, a dor em sua voz evidente. Isso tudo é invenção minha, Célia.
Eu queria responder, mas cada palavra parecia presa na garganta. Como poderia explicar algo que nem eu entendia completamente? Sim, eu sentia uma conexão com Célia, algo indefinível e inegável, mas jamais cruzara qualquer linha. Pelo menos, não até aquele momento. E agora, aqui estávamos, arrastados para um pesadelo que parecia não ter fim. Raul deu mais um passo, agora tão próximo que eu podia sentir a tensão irradiando dele. Sente-se, Marco. Agora! Ou vou ter que forçar você. O tom dele era baixo, mas havia algo tão definitivo em suas palavras que me fez hesitar. Meu olhar encontrou o de Célia, buscando uma resposta. Seus olhos estavam marejados, uma súplica silenciosa que me perfurou como uma lâmina. Finalmente, tomei uma decisão. Dei um passo em direção à cadeira, cada movimento pesado como chumbo. A madeira rangia sob o peso do tempo, e a visão das alças de couro nos braços me causava arrepios. Sentei-me lentamente, sentindo a rigidez do assento contra minhas costas. Raul se aproximou, ficando de pé ao meu lado, seu olhar fixo em mim. Agora ela! Ele ordenou, apontando para Célia. Não! Ela recuou, sua voz cheia de pânico. Isso não é necessário, Raul. Por favor, não faça isso. Ele não se mexeu. Seu rosto era uma máscara de determinação cruel. Se você não se sentar, Célia, ele vai pagar por isso. As palavras dele fizeram meu sangue gelar. Antes que pudesse protestar, Célia respirou fundo, como se reunisse toda a coragem que tinha, e caminhou lentamente em direção à cadeira. Seus movimentos eram hesitantes, cada passo pesado com a mesma mistura de medo e resignação que eu sentia. Quando ela finalmente se sentou, Raul pegou as alças de couro e as prendeu nos braços dela, o som dos fechos ecoando pelo espaço. O ato era ao mesmo tempo deliberado e apavorante, como se ele estivesse cumprindo um ritual. Raul, você não precisa fazer isso. Tentei novamente, mas ele me ignorou. Depois de prender os braços de Célia, ele se afastou, pegando algo que estava sobre a mesa. Era uma garrafa de vidro com um líquido âmbar dentro. Ele a ergueu na direção da lanterna, examinando-a como se fosse uma peça preciosa. Sabe o que é isso? Ele perguntou, sua voz mais calma agora, quase casual. Isso é a verdade, pura e crua. Eu não entendi o que ele queria dizer, mas algo no tom dele me deixou ainda mais nervoso. Ele caminhou até Célia e inclinou a garrafa na direção dela. O líquido escorreu lentamente, caindo em sua pele. Ela estremeceu, mas não disse nada, seus olhos fixos em mim, como se buscassem algum tipo de força. Raul, pare com isso! Gritei, meu corpo inteiro tenso. Isso não vai resolver nada. Ele se virou para mim, sua expressão se endurecendo. Não é para resolver, é para revelar. Ele inclinou a cabeça, seus olhos escurecendo ainda mais. Vocês acham que podem me enganar, mas esse lugar, este porão, tem uma forma de extrair a verdade. A última palavra soou como uma sentença, e o pânico começou a me consumir. Célia tentou se mexer, mas as alças a mantinham firmemente no lugar. Raul, você precisa ouvir a si mesmo. Insisti, tentando ganhar tempo. Isso é loucura! Você não está pensando com clareza. Ele riu novamente, mas desta vez o som era vazio, como se até ele soubesse que já havia ido longe demais. Talvez. Mas às vezes, Marco, a loucura é o único caminho para encontrar a verdade. Enquanto ele falava, sentia a adrenalina correr pelo meu corpo. Eu precisava fazer algo, precisava tirar Célia dali. Mas como? Raul estava em seu limite e qualquer movimento errado poderia acabar em desastre. O silêncio voltou a dominar o porão, mas era um silêncio cheio de tensão, como um momento antes de uma tempestade. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer,
algo que mudaria tudo para sempre. E então, Raul deu o próximo passo. Raul segurava a garrafa com firmeza, seus olhos fixos em mim, como se estivesse me desafiando a agir. Célia estava imóvel, mas o pânico em seu rosto era inconfundível. As alças de couro em seus braços pareciam apertar mais a cada segundo, como uma metáfora física do peso que nos prendia a todos naquele porão. Você sabe o que acontece com segredos, Marco? Raul disse, quebrando o silêncio. Sua voz era calma, mas havia um subtexto de ameaça que eu não podia ignorar. Eles apodrecem, corrói tudo, as pessoas, os relacionamentos, a confiança. Eu não respondi, não sabia o que dizer. Cada palavra parecia insignificante diante da intensidade daquele momento. Ele virou a garrafa levemente, derramando mais do líquido âmbar, desta vez sobre a madeira da cadeira, onde formou pequenas poças nos cantos. O cheiro era forte e doce, algo que eu não conseguia identificar. Raul, por favor, me escute! Célia implorou, sua voz finalmente quebrando o peso do silêncio. Não há segredos aqui. Não há nada que você precise descobrir porque não há nada para descobrir. Ele se virou para ela, sua expressão endurecida. Nada? Ele se inclinou, ficando cara a cara com ela. Então me diga por que você nunca consegue olhar nos meus olhos quando está com ele. Por que sua voz treme quando o nome dele surge? Por que eu vejo as mensagens não enviadas no seu telefone, Célia? Isso é nada? Ela tentou responder, mas as palavras falharam. Seus olhos encontraram os meus por uma fração de segundo, e naquele instante eu soube que ela estava tão perdida quanto eu. Raul se levantou, seus movimentos lentos e deliberados, como se estivesse saboreando o momento. Quer saber? Não importa. Ele caminhou até mim agora, segurando a garrafa com uma mão e apontando para mim com a outra. Porque eu sei que a verdade virá à tona, Marco. Uma forma ou outra. Raul, você está errado. Minha voz finalmente saiu, embora eu pudesse sentir o tremor em cada palavra. Eu nunca cruzei nenhum limite com Célia. Eu nunca faria isso com você. Ele riu, um som seco e cheio de cinismo. Nunca faria isso? Ele repetiu, como se saboreasse a ironia. Você acha que eu sou um idiota, Marco? Que eu não sei como as coisas acontecem? Primeiro são os olhares, depois as conversas inocentes. E, quando você percebe, é tarde demais para voltar atrás. Eu queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a situação, mas ele não me deu chance. Antes que eu pudesse reagir, Raul colocou a garrafa no chão e pegou um isqueiro do bolso. O pequeno clique do mecanismo soou como um trovão no porão. O pânico tomou conta de mim. Raul! Eu gritei, meu corpo se movendo antes que minha mente pudesse processar. Isso não vai resolver nada. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos na chama que tremulava no isqueiro, e por um momento parecia que ele estava perdido em algum tipo de transe. Célia começou a se debater na cadeira, sua voz implorando em meio às lágrimas. Por favor, Raul, pense no que você está fazendo. Não tem que ser assim. Ele finalmente levantou o olhar, fixando-o em mim. A chama do isqueiro lançava sombras assustadoras em seu rosto. Isso é exatamente o que tem que ser. Ele se aproximou da cadeira de Célia, o fogo cada vez mais próximo do líquido derramado. O cheiro doce e pesado do álcool se intensificou, misturando-se com o ar carregado de tensão. Eu sabia que tinha que agir. Não havia mais tempo para palavras. Com toda a força que consegui reunir, me levantei e avancei em direção a Raul. Ele percebeu o movimento, mas foi tarde demais. Meu ombro bateu em seu peito com força, derrubando-o no chão. O isqueiro caiu de sua mão, apagando-se ao bater no chão de concreto. Marco!
Célia gritou, sua voz cheia de alívio e pânico ao mesmo tempo. Raul tentou se levantar, mas eu o segurei pelos ombros, minha respiração ofegante. Ele lutou contra mim, mas havia algo em seus olhos agora, algo que parecia quebrado. Não era apenas raiva, era dor. Dor profunda e enraizada, como uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado. Raul, olhe para mim! Eu gritei, segurando-o com força. Isso não vai trazer a verdade. Não vai resolver o que quer que você esteja sentindo. Só vai piorar tudo. Ele parou de lutar por um momento, seu corpo relaxando levemente sob minhas mãos. Mas seus olhos ainda estavam cheios de lágrimas e sua respiração era irregular. Você não entende, ele murmurou, quase como um lamento. Ela era tudo para mim. E agora eu nem sei mais quem ela é. Raul, Célia falou suavemente, sua voz quebrada. Eu sou a mesma pessoa. Sempre fui. Eu só... Ela parou, lutando para encontrar as palavras. Eu só não sabia como te dizer que me sentia sozinha. O silêncio caiu sobre o porão como um peso insuportável. As palavras dela pareciam ecoar nas paredes, atingindo Raul como um golpe. Ele finalmente se desvencilhou de mim e se sentou no chão, suas mãos cobrindo o rosto. Sozinha, ele repetiu, sua voz cheia de incredulidade. E eu não percebi, não vi nada disso. Eu fiquei de pé, observando a cena diante de mim, sem saber o que fazer. Raul parecia desmoronar, sua raiva dando lugar à vulnerabilidade. Célia continuava presa à cadeira, mas havia algo em seu olhar que era diferente agora. Não era mais medo, mas um tipo de compaixão dolorosa. Raul, me escute. Ela começou, sua voz firme apesar das lágrimas. Nós podemos consertar isso, mas não assim. Não com essa raiva, esse ódio. Nós somos melhores do que isso. Você é melhor do que isso. Ele finalmente ergueu o olhar, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sei se consigo, Célia. Sua voz era quase um sussurro. Não depois de tudo isso. Ela balançou a cabeça, um pequeno sorriso triste nos lábios. Você consegue. Nós conseguimos. Mas só se você me deixar sair daqui. Só se você confiar em mim de novo. Raul hesitou, seus olhos viajando entre mim e ela. Finalmente, ele soltou um longo suspiro e tirou as chaves do bolso. Enquanto ele destrancava as alças que a prendiam, o porão pareceu respirar novamente. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. O som do clique das alças sendo soltas ecoou pelo porão como um suspiro de alívio. Célia se levantou devagar, massageando os pulsos onde o couro havia deixado marcas avermelhadas. Raul permaneceu ajoelhado no chão, a cabeça baixa, como se o peso de suas ações finalmente estivesse começando a esmagá-lo. O silêncio entre nós era ensurdecedor, mas cheio de algo que não conseguíamos expressar em palavras. Célia, Raul começou, mas sua voz falhou. Ele olhou para ela com os olhos marejados, um homem despido de toda a raiva que carregava minutos antes. Eu só queria entender. Queria sentir que ainda estávamos juntos, que ainda éramos nós. Ela deu um passo em sua direção, os braços cruzados como se tentasse se proteger, mas havia algo em seu olhar que parecia disposto a ouvir. Talvez porque, apesar de tudo, ainda havia algo entre eles que valia a pena salvar. Raul, ela respirou fundo, sua voz saindo firme, mas cheia de emoção. Eu nunca quis que chegássemos a isso. Nunca quis que você se sentisse perdido ou traído. Mas eu não sabia como te dizer que as coisas estavam mudando. Que eu estava mudando. Raul balançou a cabeça, suas mãos tremendo enquanto ele tentava encontrar as palavras certas. Eu deveria ter visto isso. Eu deveria ter percebido, mas... Eu estava tão focado em outras coisas
em manter tudo funcionando que me ceguei. Ele olhou para mim brevemente, um lampejo de arrependimento em seus olhos. E comecei a imaginar coisas, a acreditar em coisas que talvez nunca existiram. Eu queria dizer algo, mas aquele momento não era meu. Era deles. Era uma ferida que precisavam enfrentar juntos, sem interferências. Dei um passo para trás, observando enquanto Raul estendia a mão para ela. Eu sinto muito, Célia. Por tudo isso. Sua voz quebrou e ele deixou cair a cabeça. Eu fui longe demais, e não sei se posso consertar isso agora. Por um instante, pensei que ela recuaria, que aquele seria o momento final entre eles. Mas, para minha surpresa, ela se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão com delicadeza. Nós vamos consertar, Raul, mas só se você estiver disposto a ouvir, a confiar. Ela apertou sua mão, um gesto pequeno, mas carregado de significado. Porque eu não quero que isso seja o fim. Não ainda. Raul a encarou, seu rosto cheio de confusão e alívio, como se não conseguisse acreditar que ela ainda estivesse ali, disposta a tentar. Ele assentiu lentamente, sem dizer uma palavra, mas o gesto era suficiente. Pelo menos por agora. Eu me mexi, tentando romper o momento sem quebrá-lo completamente. Talvez devêssemos sair daqui. Esse porão já viu o suficiente por um dia. Célia olhou para mim, e pela primeira vez desde que entrei naquele lugar, ela sorriu. Era um sorriso pequeno e cansado, mas era sincero. Obrigada, Marco, por tudo. Raul levantou-se lentamente, ainda segurando a mão dela. Ele me encarou por um longo momento e eu não sabia o que esperar. Mas, finalmente, ele assentiu. Eu lamento por isso, por envolver você nisso. Sua voz era baixa, quase um murmúrio. Não foi justo. Só cuide dela, Raul. É só o que importa agora. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas havia uma sinceridade nela que ele pareceu entender. Subimos as escadas juntos, o peso do porão ficando para trás a cada degrau. Quando alcançamos o andar de cima, o ar parecia mais leve, embora ainda houvesse uma tensão silenciosa entre nós. Célia me acompanhou até a porta, enquanto Raul ficava na sala, sentado no sofá, perdido em pensamentos. Ela parou ao meu lado, hesitando por um momento antes de falar. Não sei como isso vai terminar. Sua voz era suave, quase um sussurro. Mas obrigada por não desistir de nós hoje. Eu a encarei, vendo a mistura de cansaço e esperança em seu rosto. Não era o fim de sua jornada, mas talvez fosse um novo começo. Vocês dois têm muito para resolver, mas, se eu puder dar um conselho, não deixe o silêncio ser mais alto do que vocês. Eu sorri levemente, tentando aliviar o peso da situação. Raul precisa ouvir você, e você precisa ouvir ele. Ela assentiu, sua expressão séria. Vou tentar, prometo. Com isso, saí, fechando a porta atrás de mim. A rua estava silenciosa, como se o mundo lá fora não tivesse ideia do que havia acabado de acontecer naquela casa. O céu começava a se iluminar com o nascer do sol, e, por um momento, fiquei parado, respirando fundo. Não sabia se eles conseguiriam superar aquilo. Não sabia se o amor que ainda restava entre eles seria suficiente para reconstruir o que havia sido quebrado. Mas, de alguma forma, senti que havia feito a coisa certa ao permanecer lá, ao impedir que aquilo terminasse em desastre. Caminhei de volta para minha casa, o silêncio da manhã envolvendo meus pensamentos. Não havia respostas fáceis para o que aconteceu naquele porão, mas havia uma coisa da qual eu estava certo. Algumas verdades não precisam ser extraídas à força. Elas precisam ser construídas, tijolo por tijolo, com tempo e confiança. Enquanto fechava a porta atrás de mim, soube que nunca mais veria Raul e Célia da mesma maneira.
mas também soube que, de alguma forma, todos nós havíamos aprendido algo naquela noite. E com isso, a vida continuaria.